Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início então à nossa última semana da disciplina Procedimentos do Setor de Recursos Humanos. Conforme eu já falei com vocês anteriormente, essa disciplina foi dividida em 3 semanas. Na primeira semana nós falamos sobre o processo de admissão e demissão, falamos sobre contratos, a parte mais teórica, né, sobre os procedimentos que nós temos dentro do setor de recursos humanos. Na segunda semana, nós aprendemos a fazer os cálculos de INSS, férias, 13º, e agora nós vamos aprender também a fazer os cálculos das rescisões de contrato de trabalho. Então, primeiro nós vamos aprender a como fazer uma rescisão de contrato de trabalho sendo com aviso prévio trabalhado, e no segundo momento nós vamos aprender a fazer uma rescisão contratual com aviso prévio indenizado. Então não vou ficar aqui preso em questões teóricas, depois vocês voltem aí, por favor, na semana 1, 2 e 3, né? Que no caso vai ser 10, 11 e 12 dessa disciplina, para que vocês consigam ler a parte teórica e se tiverem alguma dúvida sejam capazes aí de fazer o desenvolvimento dos exercícios. Essa aula, a intenção é que vocês aprendam o passo a passo a como calcular uma rescisão de contrato. E é isso que nós vamos fazer. Então, para a gente começar a fazer uma rescisão de trabalho, nós temos que ter algumas informações. Então, no nosso primeiro exemplo, nós vamos utilizar como sendo um aviso trabalhado. Então, nós temos a informação de que a admissão desse colaborador aconteceu em 10 de março de 2020 e ele foi demitido no dia 25 de agosto de 2022. O aviso dele foi trabalhado, então ele trabalhou todo o período do aviso. Ele tem uma férias vencida e o salário dele é no valor de R$ 1.763. E conforme nós aprendemos lá na semana anterior, né, nós precisamos de saber se ele tem algum dependente para poder fazer o abatimento aí para o cálculo do imposto de renda. Então, quais são os cálculos que nós vamos fazer para descobrir o valor de uma rescisão de contrato com o aviso trabalhado? Nós vamos fazer 4 cálculos. O primeiro cálculo é o saldo de salário. Segundo cálculo, férias vencidas, quando tem, férias vencidas, que no nosso exemplo tem. Terceiro cálculo, férias proporcionais. E o quarto e o último cálculo, 13º proporcional. Então, são esses cálculos que nós vamos fazer o passo a passo agora. Então, o primeiro cálculo que nós vamos fazer para descobrir uma rescisão de trabalho, de contrato, é o saldo de salário. Como que eu faço para encontrar esse saldo de salário, pessoal? Eu preciso verificar qual que foi a data de demissão desse colaborador. Lá no slide anterior aqui, eu não falei que ele foi demitido no dia 25 de agosto? Ou seja, antes do pagamento daquele mês de agosto, antes de fechar a folha de pagamento, ele foi dispensado. Mas ele precisa receber esse saldo de salário dos dias que ele trabalhou nesse mês. Então, como que nós fazemos isso? Eu pego a data de demissão, né? Vou pegar o salário da pessoa, que é 1.763, vou dividir por 30, né? Porque são 30 dias que o mês tem, e vou multiplicar por 25. Aqui a gente coloca dias do mês como sendo 30, conforme eu já expliquei no exercício anterior, porque, né, para a contabilidade, contabilmente falando, os meses nós trabalhamos com 30, a base aí vai ser 30. Vai ter empresa que vai trabalhar com dias mês, né, sendo 28, 30, 31. Mas nesse caso aqui, nós vamos pegar sempre 30 para a demissão, tá bom? Então, nós vamos fazer 1.763, vou dividir por 30 e vou multiplicar por 25. Qual que é o valor que eu encontrei? 1.469,16. Quais são as informações? O salário, 1.763, 30 dias, que vai ter o mês, e 25 dias que ele trabalhou naquele mês. Qual que é o valor bruto? 1.469,16. Em cima desse valor bruto, eu preciso ainda encontrar o valor do INSS. Como que eu faço isso? Naquela tabelinha que eu disponibilizei para vocês na semana passada. 1.469,16 vezes 9% menos 18,18, que é o que está lá na tabela, eu encontrei o valor de R$ 114,04. Então, o primeiro cálculo já foi feito. Preciso calcular imposto de renda? Não, porque aqui deu muito menos que 1.903. Então, não tem base para imposto de renda. Então, nesse primeiro exemplo, somente INSS.
O segundo cálculo que nós vamos calcular são as férias vencidas. Conforme eu já expliquei na semana passada, as férias elas são pagas de acordo com o valor do salário e ainda tem acrescido um adicional de 1/3. Então, no nosso exemplo, esse colaborador ganha 1.763. Então, qual que é o valor das férias dele? 1.763. E eu preciso encontrar 1/3 dessas férias. Vou pegar 1.763, vou dividir por 3, eu vou encontrar 587,66. Qual que é o montante total de férias? 2.350,56. Percebam que quando eu vou tirar um recibo de férias que não seja numa rescisão contratual, eu precisaria encontrar aqui o INSS e o imposto de renda. Mas, em se tratando de férias em rescisões, não existem incidência de INSS e imposto de renda. Então, neste caso, quando eu for calcular férias vencidas ou proporcionais, eu não desconto o INSS nem o imposto de renda. Por quê? Para verbas rescisórias, nós não consideramos, então, para as férias, descontar o INSS e o imposto. Então, só faço o cálculo e está resolvido. Terceiro cálculo, férias proporcionais. Gente, aqui, qual que é a lógica dessas férias? Voltando aqui no nosso primeiro slide, ele foi contratado no dia 10 de março e ele foi dispensado no dia 25 de agosto. Então, do dia 11 de março de 2020 até o dia 10 de março de 2021, ele completou um período aquisitivo, que é justamente essas férias que a gente está pagando vencida, porque ele ainda não recebeu. Do dia 11 de março de 2021 até o dia 10 de março de 2022, ele completou mais um período aquisitivo. Só que no dia 11 de março de 2022 até o dia 25 de agosto de 2022, ele não completou um período aquisitivo. Então, tem esses meses em aberto. Então, de março até agosto, eu preciso fazer o pagamento dessas férias proporcionais. Então, o que eu tenho que fazer? Observar a data de admissão e a data de demissão e observar os meses. Então, se ele foi admitido no dia 10 de março, do dia 10 até o dia 31, vai dar aí 21 dias. Então, ele trabalhou mais que 15 dias, eu conto o mês de março. Na demissão, ele trabalhou até o dia 25 de agosto, deram mais do que 15 dias trabalhados. Então, eu também conto o mês de agosto. Quais são os meses que eu vou pagar para esse colaborador a critério, então, de férias proporcionais? Março, porque foram mais que 15 dias trabalhados, abril, maio, junho, julho e agosto, porque ele foi dispensado no dia 25. Então, do dia 1 até o dia 25 deram mais que 15 dias. Então, eu tenho que pagar para ele 6 meses. Agora, eu consigo fazer o cálculo. Como que vai ser esse cálculo? Salário dividido por 12. Por que 12, pessoal? Porque são 12 meses que o ano tem, né? Multiplicado por 6. Por que 6? Porque foram a quantidade de meses que eu encontrei de março até agosto. Qual que é o valor, então, que tive de férias proporcionais? R$ 881,49. Qual que é 1/3 dessas férias? R$ 881,49 dividido por 3. Total de férias proporcionais, R$ 1.175,32. Lembrando também que por serem férias nas rescisões, nós não temos imposto nem de INSS e nem de imposto retido na fonte, imposto de renda. Quarto e último cálculo em se tratando de rescisão com aviso trabalhado. 13º proporcional. O que eu tenho que fazer? Para encontrar o 13º proporcional, eu vou observar o mês que ele foi demitido e eu já sei que é em agosto. Então, eu vou pagar para ele até o mês de agosto. Por que eu vou pagar de janeiro até agosto, pessoal? Porque quando foi em 2021, quando ele foi admitido, no ano de 2020, ele já recebeu o 13º proporcional, referente a março até dezembro.
Em 2021, ele recebeu de janeiro até dezembro, e agora, em 2022, ele não finalizou o mês, né, o ano, perdão. Ele foi dispensado no dia 25 de agosto, então ele não trabalhou o ano completo. 13º, a pessoa recebe pela quantidade de avos que ela trabalhou. Se ela trabalhou o ano completo, ela vai receber o valor completo do seu salário. Mas se ela trabalhou proporcional, meses, né, alguns meses, ela vai receber pela quantidade de meses que ela trabalhou. Como que eu faço a conta? Salário dividido por 12, porque um ano tem 12 meses, e multiplico por 8. Esse 8 eu descobri porque a pessoa foi dispensada em agosto. Então, 1.763 dividido por 12 vezes 8, eu encontrei aí 1.175,33. Então, esse é o 13º. Para o 13º, eu preciso pagar o INSS. Vou olhar na minha tabelinha, deu menos que um salário, eu sei que é 7,5%. O valor do meu INSS deu R$ 88,14. Feito isso, já descobri todos os valores. O que eu tenho que fazer agora? Somar todas as verbas que eu estou recebendo e diminuir pelos descontos. No nosso caso, os descontos só foram de INSS. Se tivesse imposto de renda, nós íamos fazer a subtração do imposto de renda também. Quais são os valores que eu recebi? 1.469,16 de saldo de salário, 2.350,56 de férias vencidas, mais um terço de férias vencidas, 1.175,32 de férias proporcionais, mais um terço de férias proporcionais, e 1.175,32 e 13º proporcional. Vou descontar R$ 114,08 do INSS do saldo de salário e vou descontar também R$ 84,14 aqui do INSS do 13º salário. Qual que é o total que essa pessoa vai receber? R$ 5.972,15. Esse é o valor da rescisão. Fora desse valor, nós temos ainda o FGTS, que é recolhido mensalmente. A alíquota do FGTS é de 8% sobre o salário do colaborador. Pessoal, não confundam INSS com FGTS. INSS, quem paga é o colaborador, é o funcionário, sou eu e é você. Por quê? O INSS é a contribuição que vai garantir que você tenha condições de aposentar um dia, se é que a gente vai chegar aí para aposentar, né? Porque são tantas reformas que a gente não sabe. Mas, pela lógica, é isso. Você contribui para que você, quando ficar doente, conforme nós já falamos sobre isso, precisei ficar afastado do meu trabalho, fiz uma cirurgia, sofri um acidente, estou de licença maternidade, o INSS ele vai garantir o seu salário porque você é contribuinte. O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esse valor de 8% é depositado mensalmente pela empresa, é a empresa que paga, em uma conta do FGTS aberta para você, para que quando você for dispensado, você tenha acesso a esse valor. Se você for dispensado e essa dispensa não for por justa causa, a empresa te dispensou, você faz, né, jus a receber o valor do FGTS que está depositado até a data da sua dispensa, acrescido com uma multa de 40% aí sobre o valor que está depositado. Vamos fazer de conta que você tenha R$ 10.000 depositados de FGTS, desse seu vínculo empregatício nessa empresa que te dispensou. A empresa vai pagar uma multa no valor de R$ 4.000, né? Para a empresa é um pouco mais, não são exatamente 40%, dá um pouquinho a mais por conta de outros encargos, mas no geral vai dar aí mais ou menos R$ 4.000, e aí você vai pegar ao final R$ 14.000. 10.000 que já tinha de seu FGTS, mais 4.000 que a empresa pagou dessa multa rescisória, que dá os 40%, e ainda vai pegar os R$ 5.972,15. Então, FGTS é diferente de INSS. FGTS, quem paga é a empresa e o valor da alíquota é 8% sobre o seu salário, independente qual seja o seu salário. 2.000 é 8%, 5.000 é 8%, 1.212 vai dar 8%. A alíquota é fixa, ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre rescisão contratual com aviso trabalhado.